Você sabe o que significa responsabilidade? Pois bem, para entender o que é responsabilidade, nós precisamos atentar à própria expressão responsabilidade. E a partir daí a gente conclui que responsabilidade nada mais é do que dever de responder. É responder por algo ou por alguém. Portanto, quando eu digo que alguém é responsável, significa que alguém terá de responder. Ser responsável por um acidente significa responder pelas consequências desse acidente. Ser responsável por uma criança ou por um idoso significa responder por tudo que acontecer com essa criança ou com esse idoso. Portanto, responsabilidade nada mais é do que dever de responder. Muito bem. Neste sentido, a Lei Municipal 3326 de 1991, assim como outros estatutos de servidores públicos de estados e da União Federal, estabelecem 3 esferas de responsabilidade pelo exercício irregular de atribuições por parte de servidores públicos. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, pelo cometimento de irregularidades, o servidor poderá responder em 3 esferas distintas: uma esfera civil, uma esfera penal e uma esfera administrativa. A esfera civil diz respeito a indenizar. O servidor que causar dano terá que indenizar aquele que for lesado. A esfera penal diz respeito à justiça criminal e ele responderá por atos que sejam considerados como crimes. Por outro lado, a esfera administrativa diz respeito a atos considerados como infrações disciplinares ou infrações administrativas. Querem entender melhor? Vamos então à própria Lei 3326 de 1991. De acordo com o artigo 165, que abre o capítulo referente às responsabilidades dos servidores públicos, os servidores municipais serão individual ou solidariamente responsáveis com a Fazenda Municipal por prejuízos decorrentes da negligência ou abuso no exercício de suas funções. Tá bem, esse dispositivo não nos diz nada de tão efetivo, até porque ele é de constitucionalidade questionável. Vamos analisar o que diz o parágrafo único desse artigo 165. Diz aqui: o servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições. O que eu quero dizer com isso? Que ele só vai responder civil, penal ou administrativamente se for demonstrada irregularidade na sua atuação. Se não for comprovada irregularidade por parte do servidor público, ele não será responsabilizado. É muito importante deixar bem claro, o servidor só responde se comprovada a ação ilegal, irregular, tá bem? Vamos pegar um exemplo. Servidor público municipal motorista. Imagine, motorista de caminhão. Motorista de caminhão da prefeitura está dirigindo. Acontece um acidente. O servidor, ele vai ser responsabilizado por esse acidente só se provarem que ele agiu de maneira irregular e que ele foi o causador do acidente. Aí sim. Caso contrário, não. É a prova, portanto, de que a responsabilidade do servidor só se dá quando agir de maneira irregular. Artigo 166. A responsabilidade civil, o que é responsabilidade civil, senhores? Responsabilidade civil nada mais é do que o dever de ressarcir, o dever de indenizar, o dever de compensar por prejuízos sofridos pelo particular. A responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo. O ato omissivo é quando o servidor público deixa de agir quando deveria ter agido. Ato comissivo é quando ele age. Então vamos pegar um exemplo. Imaginem um médico da prefeitura recebe um paciente, só que o médico não atende. Finge que não é com ele, lava as mãos, cruza os braços. Ah, tudo bem, tá aí. Imaginem que o paciente venha a ter complicações de saúde em função disso. O que nós temos? Nós temos um ato omissivo. Ou comissivo, imaginem que o médico vai lá, atende, só que atende de maneira inadequada, causando prejuízos ao particular.
Pois bem, nós temos, portanto, um ato omissivo ou comissivo doloso. Dolo significa consciência, significa vontade, o ato doloso, ou culposo. Culposo sem intenção, porém com negligência, imprudência ou imperícia. Costumeiramente, a expressão culpa ela é caracterizada por 3 elementos: negligência ou imprudência ou imperícia. O ato culposo é o ato não intencional que resulte em prejuízos ao erário, aos cofres públicos ou a terceiros. O que está dizendo aqui? Está dizendo, portanto, que o servidor ele vai ter que indenizar quando ele praticar ato omissivo ou comissivo que seja doloso ou culposo e que cause prejuízo ao erário ou a particulares. Tá bem? Só que tem alguns detalhes aqui que são interessantes. Primeiro eu vou passar para o parágrafo 2º desse artigo 166, que nos diz o seguinte: tratando-se de dano causado a terceiros, responderá o servidor perante a fazenda pública em ação regressiva. Giorgio, não entendi. Significa o seguinte, vamos pegar aquele exemplo do motorista de caminhão da prefeitura que se envolve num acidente. Ao se comprovar que esse servidor público agiu de maneira culposa, ultrapassou o sinal vermelho, vamos supor, o particular ele vai entrar com uma ação contra o município. E o município depois deverá acionar esse servidor público para que o município cobre do servidor público todo o valor que gastou pagando indenização ao particular. Vamos dar uma analisadinha nesse esquema que eu preparei para vocês. No nosso exemplo, portanto, imaginem que nós temos aqui um servidor público. Imaginem que o servidor público causou um dano ao particular, um prejuízo ao particular no exercício de suas atribuições. Eu não estou falando se o servidor público jogando futebol no final de semana machucou alguém, não. O que o servidor faz na iniciativa privada, ou melhor, na sua vida privada, não diz respeito a isso que eu estou falando aqui. Eu estou falando de danos causados a particular no exercício de suas atribuições como servidor público. Por exemplo, o motorista da prefeitura que se envolve num acidente de caminhão envolvendo particulares. Muito bem, causou o dano. O que vai acontecer? O particular vai entrar com uma ação de indenização contra o município. É o município que vai indenizar o particular. Por sua vez, o município, ao constatar que o agente público agiu com dolo ou culpa, vai ingressar com uma ação regressiva contra esse agente público para que o agente público devolva ao município o valor que gastou com indenização ao particular. Vamos voltar ao dispositivo da lei agora. Então, mais uma vez, parágrafo 2º do artigo 166, tratando-se de dano causado a terceiros, responderá o servidor perante a fazenda pública. Não responde diretamente ao particular, responde apenas perante a fazenda pública, em ação regressiva. Muito bem. Parágrafo 3º. O servidor público causou um dano. Logo depois de causar o dano, o servidor público morreu. E aí, morreu a dívida também? Não. O parágrafo 3º diz que a obrigação de reparar o dano estende-se aos sucessores e contra eles será executada até o limite do valor da herança recebida. Então, por exemplo, o servidor causou um prejuízo de 80 mil reais, mas deixou para os filhos uma herança de 50 mil reais. O que vai acontecer? Vão cobrar dos filhos desse servidor o máximo de 50 mil reais, porque é o limite do valor da herança recebida. Vamos voltar agora ao parágrafo 1º que nos diz: a indenização de prejuízo causado ao erário poderá, eu disse poderá, não é uma obrigatoriedade, é uma possibilidade, ser liquidada na forma prevista no artigo 72. O artigo 72 diz que, a pedido do servidor, poderá ser parcelado o valor dessa indenização ao poder público e descontado na sua própria remuneração. É uma possibilidade, portanto. Tá bem? Por outro lado, nós temos a responsabilidade penal, artigo 167. A responsabilidade penal abrange crimes
e contravenções imputadas ao servidor nessa qualidade, na qualidade de servidor público. Por exemplo, existem crimes que são praticados na condição de servidor público. Prevaricação, peculato, devassa proposta licitatória, inúmeros outros crimes, corrupção passiva, dentre tantos outros. Imaginem o motorista da prefeitura que ao dirigir os caminhões dirige alcoolizado. Ele comete um crime e comete na condição de servidor público. Pois bem, a responsabilidade penal abrange crimes e contravenções imputados ao servidor na qualidade de servidor. Artigo 168 vai falar sobre a responsabilidade administrativa. A responsabilidade administrativa resulta de ato omissivo ou comissivo praticado no desempenho do cargo ou função. O que é a responsabilidade administrativa? É a responsabilidade disciplinar. O artigo 168 fala de uma infração ao regime disciplinar. Aqui está dizendo o seguinte: a responsabilidade administrativa é a responsabilidade disciplinar. O que eu estou dizendo? Nós temos, portanto, 3 esferas de responsabilidade. O servidor poderá responder civilmente, tendo que indenizar o particular, ou o próprio erário público, quando ele for lesado. Responderá penalmente, quando ele cometer um crime. E essa responsabilidade penal vai ser feita pela justiça, pelo Poder Judiciário, ou responsabilidade administrativa disciplinar aplicada pela própria administração pública municipal. Nesse sentido, senhores, vamos dar uma olhadinha num pequeno quadro que eu elaborei aqui para vocês. Nós temos, portanto, 3 esferas de responsabilidade para o exercício irregular de atribuições do servidor. Nós temos responsabilidade civil, o dever de indenizar, responsabilidade penal e responsabilidade administrativa. A responsabilidade civil, ela decorre de uma irregularidade e de um dano e faz surgir o dever de indenizar, de ressarcir. Exige dolo ou culpa, exige a irregularidade por parte do agente público. Diz respeito a danos. No caso de danos causados a terceiros, essa responsabilidade se dará de maneira regressiva, a partir de ação regressiva ajuizada pelo próprio município, e alcança os sucessores, no caso de morte, até o limite do valor da herança. Por sua vez, a responsabilidade penal decorre de crimes ou contravenções cometidos na qualidade de servidor e é aplicada pelo Poder Judiciário após, obviamente, um processo criminal. A responsabilidade administrativa, por sua vez, diz respeito a infrações administrativas, disciplinares, infrações ao regime disciplinar e é aplicada pela própria administração pública. O que é importante nós sabermos é que essas 3 esferas de responsabilidade, elas são independentes entre si. Ou seja, por uma única irregularidade, um servidor não necessariamente vai ser punido nas 3 esferas de responsabilidade. Não necessariamente vai ser responsabilizado em todas essas esferas. Não. Pode ser condenado civilmente e absolvido nas demais. Pode ser condenado civil e administrativamente, mas pode ser absolvido na esfera penal. O que eu quero dizer? Elas são acumuláveis, mas elas são independentes entre si. Por uma única irregularidade, o servidor pode ser punido administrativa, penal e civilmente, sem dúvida nenhuma. É isso que nós temos justamente do artigo 169. As sanções civis, penais e administrativas poderão cumular-se. O que eu quero dizer? Por uma única irregularidade, o servidor poderá ser responsabilizado civil, ter que indenizar, poderá ser preso por ter cometido o crime e poderá ter de responder administrativamente, poderá ser demitido. Vamos pegar, por exemplo, um motorista embriagado dirigindo o veículo da prefeitura que dá causa a um acidente. Ele vai ter que indenizar, ele poderá ser
punido criminalmente por dirigir embriagado e ele poderá ser punido administrativamente, responsabilidade administrativa. Porém, sendo independentes entre si, o fato de ser condenado numa esfera não significa que vai ser condenado noutra. Artigo 170. A responsabilidade civil ou administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência do fato ou a autoria. O que isso significa, senhores? Significa o seguinte: a nossa legislação, e isso não é peculiaridade da lei municipal, não, a lei da União Federal, a lei 8.112, diz a mesma coisa, dá uma ênfase maior à esfera penal, de maneira que, se o juiz da esfera penal absolve por comprovada inexistência de fato criminoso, se o juiz diz, não, ele não estava embriagado, ficou provado que não estava embriagado, não houve o crime, ou então foi provado que não houve a autoria, que não foi ele o autor. Está provado que houve o crime, mas não foi ele quem cometeu. Necessariamente, as demais esferas de responsabilidade deverão ser também afastadas. Vamos pegar um exemplo. Imaginem um servidor público que é acusado de corrupção passiva, receber propina. Imaginem que ele é responsabilizado, ele é processado administrativamente, processado civilmente e também processado penalmente. Muito bem. Imaginem que na responsabilidade penal, o juiz criminal diz não. Na verdade, ficou provado que não houve propina nenhuma, não houve crime. O que nós temos? Comprovada inexistência do fato. As demais esferas também deverão ser afastadas, ele deverá ser absolvido nas demais esferas. Ou então, se o juiz comprova, sim, houve o crime, mas não foi ele que cometeu, mesma coisa. Cuidado, no direito penal, nos processos penais, a absolvição poderá se dar por diferentes razões. Falta de provas, seja lá o que for. Exclusivamente, quando comprovada a existência do fato ou a negativa de autoria, é que haverá o afastamento das demais esferas de responsabilidade. É isso que nós temos a falar sobre a responsabilidade dos servidores públicos do município de Santa Maria, conforme disposto na Lei 3326 de 1991. Quer saber mais sobre a Lei 3326 de 91? Então, vem comigo que eu te explico.